Ó, já tem um indo embora? Coloque as suas mãos para cá, vamos abençoar nossas crianças. Pai, nós colocamos agora as nossas crianças diante de Ti, os abençoamos, declaramos toda sorte de bênçãos, oramos, Senhor, para que a unção do Senhor esteja sobre eles, guardando, livrando de todo o mal. Senhor, que as nossas crianças cresçam em sabedoria, em saúde e em Te conhecer, em nome de Jesus. Nós proibimos o inimigo de tocar nos nossos filhos e declaramos que eles são herança do Senhor. E serão, ó Deus, bênção, já são e serão ainda mais, bênção sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas espera aí, antes de descer, eu tenho uma tarefa para vocês. Posso dar uma tarefa, Abner? Posso? Lição. Não pode não? Mas você nem sabe o que é. Se a lição for vocês plantar bananeira. Não? Dá uma estrelinha. A lição de casa que eu vou dar para você, lição de casa não, lição antes de vocês subir para a salinha. Vocês vão ter que descer e abraçar pelo menos umas 3 pessoas. Cada um de vocês vão ter que abraçar pelo menos 3 pessoas e depois vocês podem subir para a salinha. Tudo bem? Mas que ânimo é esse? Misericórdia. Você está animado, Abner? Vou ter que pegar e vou ter que conversar com o pai de vocês quando vocês subirem. Vamos lá, desce lá e dá pelo menos 3 abraços. Pode ser mais que 3. Se você estiver cheio de amor para distribuir, pode ser mais que 3. Prometo que da próxima vez que eu der uma tarefa, eu vou trazer um presente para vocês. Que criança gosta de presente, né? Não adianta você dar tarefa e não recompensar. Espera aí que ainda tem umas crianças abraçando ainda. Olha para o seu irmão aí, dá um sorriso para ele. Não, dá um sorriso bonito, gente. Senão eu vou cancelar o pastel. Isso não é sorriso de quem vai comer pastel daqui a pouco, não. Amém. Diga para ele assim: hoje Jesus tem mais uma chave para você. Amém? Nós estamos ministrando em cima de Mateus 16, 19. E nós estamos já há alguns domingos falando sobre as chaves do reino dos céus. Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. E nós estamos crendo que nesses dias Deus está nos dando chaves para abrir e para fechar. Chaves falam de autoridade, chaves falam de acesso, chaves falam de propriedade, chaves falam de responsabilidade. É isso que nós estamos vendo. E domingo após domingo, o Senhor tem trazido chaves para nós. E acredito que na sua semana, no seu dia a dia, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de leitura da palavra, o Senhor também está dando chaves para você. Chaves servem para abrir ou fechar portas. Nos dias atuais, chaves falam de senhas que dão acesso. E eu tenho uma boa notícia para você. Para todo problema que você está enfrentando, Deus tem uma chave. A nossa questão é achar essas chaves, ou receber essas chaves. Mas que Ele tem, Ele tem. Eu contei aqui que um dia desses eu estava entre dormir e acordar, e Jesus falou assim para mim:
eu quero que você ore para que cada pessoa que está vivendo uma situação, ela possa ter uma revelação de quem eu sou. E eu entendi que aquilo era uma chave de oração. Então, o problema que você está enfrentando, eu não estou orando para Deus resolver o seu problema. Eu estou orando para que no meio do seu problema, Jesus se revele para você. E aí o seu problema vai ser resolvido. Porque se eu orar para que o seu problema seja resolvido, pode ser que ele seja resolvido e você saia desse problema sem conhecer a Jesus. Mas Jesus quer que não só que o problema seja resolvido, mas que em meio a esse problema você conheça Ele. Tudo bem? Amém? Eu já estava esquecendo. Vamos lá para a palavra? Vamos lá que a hora está voando e eu preciso atropelar você. Porque a chave que Deus nos deu nessa noite vai te atropelar. Você crê nisso? Deus vai pegar alguns de vocês aqui. É uma chave poderosa. Mas vai pegar você, vai pegar alguns aqui por dentro, Naldo. Eu estou crendo nisso. Alguns vão ser, essa chave vai entrar na alma de alguns aqui. E vai destravar o espírito. Segura. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo de número 18, nós vamos ler os versos de 1 a 4. Essa é uma das chaves poderosas do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele assim: quem é o maior no reino dos céus? Pergunta para ele: quem é o maior no reino de Deus? Verso de número 2. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A chave que o Senhor tem para nós nessa noite se chama a chave de ser como criança. Irmãos, os discípulos constantemente, quando você lê os evangelhos, constantemente os discípulos estavam brigando entre eles para descobrir quem era o maior. E nessa ocasião eles chegaram e falaram assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos tinham mania de grandeza. Chegou um momento que a mania de grandeza era tão forte, Ronaldo, que uma mãe de 2 discípulos chega para Jesus e pede para um ficar à direita e o outro ficar à esquerda de Jesus quando o reino voltasse. Sabe aquele negócio que, graças a Deus, aqui não tem mãe assim. Sabe aquelas mães que quer dar um jeitinho de colocar o filho numa posição melhor? Então, a mania de grandeza deles era tão grande, que eu acho que um deles chegou e falou: mãe, fala lá com Jesus, para quando ele vir no reino dele, ele colocar é simples, é só colocar um à direita e o outro à esquerda. Havia momentos que a discussão era briga, virava briga. Eles brigando entre eles, falando: não, eu sou o maior, não, porque eu fico junto com Jesus, não, porque eu subi no monte, não, porque eu fiz isso. E nessa situação eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus pega uma criança, põe no meio deles e fala assim: se vocês não se converterem
e se tornarem como crianças, jamais, preste atenção nessa palavra, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Ou seja, só entra no reino dos céus, e daqui a pouco nós vamos ler um outro texto, quem for como criança. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim, e agora? Como nós vamos poder entrar? Pergunta. Como nós vamos poder entrar? A resposta de Jesus para você é, seja como uma criança. Em outras palavras, volte a ser criança, porque se você não voltar a ser criança, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode entrar no reino dos céus. Vamos ler mais um texto, Lucas 18, versos 16 e 17. Aleluia. Lucas 18, verso 16 e 17 diz assim, mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Agora, Simone, essa semana o Senhor falou, você quer mais uma chave? Falei, quero. Ele falou assim, eu vou te dar a chave. Talvez uma das principais chaves, você precisa voltar a ser criança. E eu fiquei a semana inteira com isso. Hoje de manhã cedo eu falei, Jesus, não dá para dar outra chave não, porque eu acho que vai mexer com gente lá no culto. E eu não queria mexer tanto não, Jesus. Mas ele ficou a semana inteira falando, você precisa voltar a ser criança. Se você quer entrar, você precisa voltar a ser criança. Agora, irmãos, aí eu comecei a estudar um monte de coisa desses versículos, e eu quero transmitir a vocês. Primeiro, quando a Bíblia fala em entrar no reino, não é só entrar. Deixa eu te explicar, se você está lá na rua, junto comigo, e eu falo assim, vamos entrar na igreja? E a gente entra e senta, nós entramos, mas essa palavra entrar, na língua grega tem a ver com entrar, experimentar e explorar o lugar. Agora vamos começar a entender, como as crianças são. Você que tem filho pequeno, quando o seu filho entra aqui, o que ele faz? Ele senta e fica quietinho do seu lado. Irmãos, crianças são exploradoras. Crianças, elas são fuçadoras. Criança, dificilmente uma criança entra no lugar e se contenta em ficar lá sentadinha. Ela quer explorar, ela quer mexer. É nós que colocamos os limites, mas se nós não colocarmos limite, as crianças sobem lá na salinha, bagunça, vai no banheiro, sai lá para fora, corre, sobe aqui no altar. Quantas vezes eu estou pregando aqui e crianças vêm aqui e querem subir, é os pais que pegam. Agora eu não sei se você prestou atenção, eu nunca repreendi uma criança. E eu sei que de repente você olha e fala assim, mas que pastor é esse? Ah lá, a criança está atrapalhando o culto. Irmãos, crianças não atrapalham o culto, quem atrapalha o culto são adultos, principalmente se eles vivem em pecado. Criança não atrapalha. Eu nunca me incomodei com criança, e Jesus também não se incomodava. Você já parou para pensar que Jesus vivia rodeado de criança? Jesus tinha alguma coisa que atraía as crianças, a tal ponto que tem uma passagem que os discípulos ficam, vai para lá o seu narizinho sujo, ô barrigudinho, ô fulana, pega aqui seu filho aqui, ó. E aí Jesus chega e fala assim, gente, para, deixa vir os barrigudinhos, deixa vir os narizinhos sujos, até mim. E ele abençoava as crianças.
Posso dar uma cutucada em você? Crianças percebem outras crianças. Pegou? Se você é alguém que atrai crianças, é porque elas estão conseguindo ver a criança que ainda há em você. Agora, se as crianças fogem de você, isso é um sinal que a criança que havia em você está presa. E ela precisa voltar, está à tona. Crianças fogem de adultos, mas elas são atraídas por outras crianças. Tem a sobrinha da Michele. Essa menininha, ela me pega, Simone. Ontem eu vim aqui no Café das Mulheres, no finalzinho, e se você não veio, você perdeu. Estava bom, não estava não, mulherada? Não, estava bom nada não, esquece. Estava bom. Que isso? Foi bom ou não foi? E os homens já prometeram que vão para cima, hein? A próxima mesa nossa dos homens, eles já puseram lá no grupo, nós vamos se vingar. Vai virar uma briga de mesa aqui. Mas tudo bem, vamos voltar para a pregação. Eu cheguei ali na porta, a sobrinha da Michele passou correndo. Aí ela parou, virou para a porta. Sabe quando você passa, vê algo, e você para ver se era aquilo mesmo? Ela parou, me viu, foi correndo para me abraçar. Aí eu ajoelhei no chão e ela dá um abraço. Sabe que você sente amor, você sente que é sincero. E aí eu falei, ela nem sabe da pregação que eu tenho, mas aquilo me fez pensar assim, as crianças ainda conseguem ver uma criança em mim. E aí eu quero te perguntar, as crianças ainda conseguem ver uma criança em você? Ou você é daqueles que as crianças não querem nem chegar perto? Criança quer. E por que elas choram? Porque elas querem ficar com... Tá, eu e você, por fazer coisas aqui dentro, do que matar uma criança. Criançada guardadas de devidas proporções. Pode correr, pode brincar, pode pular. Abençoava as crianças e falava dele. Alguma criança rejeitar passeio? Criança não rejeita. Tudo que for novo, crianças estão abertas. São adultos que são fechados para o novo. Muitos de nós estamos encaixotados. Não estamos abertos ao novo da palavra de Deus. Não estamos abertos às novas revelações do que Deus tem para nós. Muitos de nós não estamos abertos a um novo tempo, a mudanças. Crianças amam mudanças. Eu me lembro da Melissa, agora não, mas quando ela era menor, pai, vamos mudar. Pai, eu estou cansado. E eu, não, Melissa, tá bom aqui. Não, pai, vamos mudar, eu estou cansado dessa casa. Eu estou cansado desse lugar. Criança gosta disso. E aí eu quero te perguntar, o quanto você está aberto para o novo de Deus na sua vida? Quer mais? Jesus disse que nós deveríamos nos converter, voltarmos a ser crianças. Então ele está dizendo o quê? Que de tempos em tempos, nós devemos parar e voltar a ser criança. Ou seja, quando eu me torno adulto demais, eu perco o reino. Eu perco as coisas que Deus tem para mim. Mas quando eu me transformo em criança novamente, eu começo a ter acesso a lugares em Deus que adultos não podem ter.
Tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida, na sua família, e tem coisas que Deus só vai fazer nessa igreja, se nós voltarmos a ser criança. Por quê? Quer mais? Criança não tem vergonha. Criança não tem medo. E quando Jesus está falando aqui dessas crianças dos textos, no máximo, aquelas crianças deveriam ter 7 anos. Aquela criancinha, a maioria dos estudiosos vão dizer que aquela criança que Jesus pôs no meio deles, pela palavra usada, se ela tiver 7 anos é muito. Então eram criancinhas pequenininhas. Irmãos, criancinhas pequenininhas, elas estão sempre dispostas. Elas não têm vergonha, as criancinhas pequenininhas, elas estão abertas. Quem estraga as crianças? Vou deixar no ar. Quem estraga as crianças? Quem põe medo nas crianças? Quem põe vergonha nas crianças? Quem pôs medo em você? Quem pôs vergonha em você? Eu quero te dizer que você nasceu sem medo e nasceu sem vergonha. Mas vamos mais. Jesus disse que as crianças são humildes. E o que é humildade na Bíblia? Humildade é a capacidade de depender. Humildade, a gente atrela a humildade à pobreza. Ai, fulano é humilde. Por quê? Porque está de chinela havaiana com buraco, com a correia presa com grampo. Você está rindo porque você já fez isso, né? Você já, a correia do seu chinelo quebrou e você pôs um grampo para segurar. Só quem é raiz sabe disso. As crianças Nutella de hoje nunca teve chinelo colocado um prego. Que você ia andando, correndo, depois via, tá cheio de mato enroscado. Gente, que satanás era aquele, gente. Humildade não tem a ver com pobreza. Humildade tem a ver com a capacidade que você tem para depender dos outros. Isso é humildade para Deus. O quanto você depende. Irmãos, crianças, elas são abertas. Elas estão abertas a aprender. Só que quando a gente cresce, a gente deixa a arrogância e o orgulho entrar nos nossos corações, e aí a gente acha que não tem mais nada a aprender com os outros. O problema do adulto é que o adulto está sempre achando que ele sabe mais do que todo mundo, e ele não está disposto a aprender. E Jesus disse assim: se vocês não forem humildes como as crianças, jamais vocês vão poder entrar no reino. Por quê? Porque para entrar no ambiente do reino, vocês precisam ter confiança e conseguir aprender uns com os outros. Orgulhoso e arrogante não tem lugar no reino. Existem lugares, existem coisas que Deus só vai depositar na sua vida quando você voltar a ser humilde como uma criança. Está disposto a aprender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, pai e mãe, você já aprendeu com seu filho? Já teve momentos que o seu filho te deu uma lição que você quase cavou um buraco e entrou? Quem daqui teve essa experiência? Não é humilhante quando seu filho vem te dar uma lição de moral, uma lição de princípio? Já é humilhante quando você não sabe mexer no celular e o seu filho chega e fala: pai, é assim, ó. Ô pai, ó, aperta esses 3 botãozinhos aqui, ó, vai aparecer isso aqui. Pá, e você vem aqui e você lá assim. Aí seu filho acabou de te ensinar, vira as costas, ai, ajuda aqui que bagunçou tudo. Aí vem o filho: ai, não acredito, não aprende.
paciência zero. Mas vamos ser sinceros, não dá um negócio por dentro? Seja sincero, não dá um negócio assim quando alguém vem e quer te ensinar? Principalmente alguém que está debaixo de você. Porque quando está acima, a gente até... é meu chefe, é meu líder, é o meu pai, é minha mãe. Mas quando é alguém que está debaixo, quando é uma criança, quando é um pequenino, quando é aquele irmãozinho que chegou ontem e te dá uma confrontada, não dá um negócio por dentro? Quer dizer que você se tornou adulto. Você já parou para pensar que Deus constantemente está criando situações para nos humilhar? Ou melhor, constantemente Deus está nos dando a oportunidade de nos humilharmos. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu e a Neide fomos ministrar num acampamento e sumiu todo mundo, Simone, e deixaram a gente dentro do carro, sem banho, sem lugar para descansar, e a Melissa pequena. A Neide foi entrar na fila para pegar comida, foi lá na frente para pegar comida para a Melissa. A irmã chegou e falou assim: ô irmã, é lá no fundo da fila, hein? Aí quando a Neide entrou no carro, a gente naquele ambiente de humilhação, eu falei: vamos receber, porque Jesus está querendo guardar a gente de alguma coisa. Porque é gostoso quando você é convidado e fica no hotel, lá no centro de Salvador, no Mercury, café da manhã. E aí Jesus vai lá e fala: agora vocês vão entrar no meu Mercury. Vai dormir dentro do carro torto, vai tentar ir na fila na frente, alguém vai falar: vai para o fundo da fila. Mas tudo isso é para quê? Para não deixar esse adulto que tem dentro de nós ficar muito exaltado. Você já parou para pensar que crianças se adaptam com qualquer ambiente? Criança, irmão, tudo está bom. Criança, se você der um tablet para ela, mas se você der uma latinha de sardinha, para ela aquilo já é uma festa. Estou falando de criancinhas pequenas que ainda não foram estragadas por você, pai. Porque as criancinhas pequenininhas, elas brincam com um brinquedo de 1 milhão, mas elas brincam com a latinha de tomate do mesmo jeito, com a mesma alegria. Crianças sempre estão gratas, crianças sempre estão satisfeitas. São os adultos que são ingratos e insatisfeitos. E, pasmem, é a gente que vai passando todas essas desgraças dos adultos para os nossos filhos. Somos nós que transformamos os nossos filhos em ingratos. Somos nós que transformamos os nossos filhos em egoístas. Somos nós que estragamos os nossos filhos. Sou eu, sou você que estraga. Porque os nossos filhos começam a ver as nossas murmurações, as nossas ingratidões. A gente ganha um presente e fica: mas o irmão não podia me dar um negócio melhor? E o seu filho está lá só ouvindo. Seu filho está contente se ele ganhar um carrinho de controle remoto de 5 mil, e está contente se alguém passar na feira e pegar um carrinho de plástico. Lembra a sua alegria quando você ganhou aquela boneca que era tudo por igual? Nós lembramos disso. Só os raiz sabem, as meninas, as mulheres raiz. Aquelas bonecas que era, o cabelo já era junto com a cabeça, e depois do pescoço para baixo já era a roupa e tudo. Vermelha. Fora aqueles carrinhos, que também já era tudo plástico, tudo junto. E a gente era feliz com o carrinho de rolemã, a gente era feliz com o peão, a gente era feliz com as panelinhas feitas de pote de margarina. Mas aí a gente ficava perto dos nossos pais e ouvia os nossos pais falando assim: nossa, fulano bem que podia me dar um negócio melhor.
Ai, mas que droga, olha que coisa feia, coisa velha. Isso vai entrando. E aí a gente se transforma nos futuros adultos, ingratos, críticos, nada está bom. Você já percebeu que nada está bom? Pinta a igreja de preto, não está bom. Pinta de branco, não está bom. Faz uma listra azul, não está bom. Pinta de rosa, não está bom. Pinta de roxo, não está bom. Você ganha um carro usado, não está bom. Ganha um carro novo, não está bom. Está desempregado, não está bom. Abre uma porta de emprego, não está bom. Está recebendo salário, não está bom. Está sem salário, não está bom. Estava o Bolsonaro, não estava bom. Veio o Lula, não está bom. E pasmem, vai haver um dia que Jesus vai estar reinando e vai ter gente falando que não está bom. Porque isso é os adultos. Isso é você, se você cresceu. Mas Jesus está falando assim, não, gente. Você virou aquela esposa, o marido faz um negocinho, sempre com a cara feia. O cara chega em casa, a mulher está com a cara feia. Vai deitar com a cara feia, levanta com a cara feia. Tem 40 anos de casado. A última vez que o seu marido viu na sua cara um sorriso foi quando você estava namorando. Mas tem para os maridos também. Você é daquele marido que está sempre com a cara feia. Não importa o que a sua mulher faça, nada te agrada. Faz macarrão. Ai, mas macarrão? Nossa, mas olha esse molho. A mulher passa a camisa. Ai, mas não tinha como passar melhor, não? Os filhos querem fazer algo com a cara feia. Vocês estão aqui? Eu falei que a chave dessa noite é mexer na sua alma. Vem para o culto, passa o culto inteiro com a cara feia. Ah, mas esse louvor eu não gosto. Ah, mas essa pregação não vai mudar não, agora só fica falando de chave. Nossa, mas pastel na cantina. Nossa, mas não muda não. Nossa, mas vai ter festa da Páscoa de novo. Quanto que você vive reclamando? Passa a semana, chega no trabalho com a cara feia. Vai receber o salário com a cara feia. Voltou. Eu combinei com a EBD para desligar. Nós falamos um monte de coisa aqui, vocês perderam. Isso é um sinal que no próximo culto vocês têm que estar aqui. Irmãos, até é bom falar isso aí. A gente, em Hanukkah, fizemos aqui a fé de Hanukkah, transmitindo, dentro das nossas limitações. Tinha gente lá reclamando. Nossa, mas está longe. Nossa, mas não pode aproximar mais a câmera? E eu olhando lá, eu estava quase colocando, irmão, você não está contente? Conversa com o nosso pessoal da mídia, que eles têm um projeto maravilhoso. Desembolsa pelo menos uns 20 pau aí, velho. Nós coloca a nossa câmera dentro da sua casa. Mas entra lá para reclamar. Cara, às vezes eu estou assistindo umas lives, o negócio está profundo e tem gente lá. Não, mas por causa disso. Não, mas porque... Gente, para que entra? Se você é alguém que entra nas lives para reclamar, que o Senhor te liberte. Sai capeta da reclamação do seu corpo. Para com isso. Ou entra para edificar, ou sai fora, velho. Mas adultos são assim, Vanessa. Adultos crescem, nada está bom. Gente insatisfeita. Criança. Está chovendo, ela quer ir para a chuva. Está alagando, ela quer ir para o meio da água. Olha para o seu irmão e vê se ele ainda está bicudo. Se ele tiver bicudo, fala, irmão, melhora essa cara, pelo amor de Deus. Eita, a hora voa, velho. Outra coisa, isso é o importante que eu preciso falar. Crianças são sonhadoras.
Irmãos, e crianças, elas não só sonham. Para criança, tudo é possível. Criança não é só sonhador, ela sonha porque ela crê que aquilo é possível. Aí você pega o seu filho, ele chega, o que você quer ser? Ah, eu quero ser um astronauta. Por que ele fala que quer ser um astronauta? Porque na cabeça dele, ele pode ser um astronauta. Mas aí chega os pais das outras igrejas, frustrados, traumatizados, aí já olha e fala, você nunca vai ser um astronauta. O pai não tem dinheiro, a mãe é uma lavadeira, e mata o sonho da criança. Sabe por que nós nos tornamos adultos, frustrados, e que deixamos de sonhar? Porque um dia nós éramos sonhadores, e pessoas de autoridade mataram os nossos sonhos, e nós crescemos achando que sonhos não são possíveis. É por isso que você acha que a sua vida não pode mudar. É por isso que eu chego para você e digo assim, 2023 é o ano da bênção, e você olha e fala assim, mas o Lula assumiu, e daí para o Lula? Eu estou pouco me lixando. O meu Pai Celestial pode todas as coisas. E se Ele falou que esse é o ano da bênção, é o ano da bênção. Só que na sua cabeça ainda está aquilo que um dia você sonhou e alguém matou o seu sonho. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja a sua professora, seja aquele amiguinho que você tinha em apreço, que você chegou contando o seu sonho, para você era real, para você era possível, e alguém matou. Alguém falou para você não é capaz, você é pobre, você é miserável, você não vai chegar a lugar nenhum, você não tinha dinheiro, você nasceu numa família miserável, você é preto, você é gordo, você é burro, você é ignorante. Nossa família nunca teve ninguém que chegou a algum lugar, você também não vai chegar. E isso vai matando. Irmão, se você não guardar nada, principalmente você que é pai, se você não guardar nada dessa pregação, guarde só isso: não mate os sonhos dos seus filhos. Para você pode ser impossível, mas para ele não é. Se você é frustrado, não passe a sua frustração para o seu filho, não transmita as suas dores para ele, livre ele disso. Se você não pode incentivar, cale a boca. Se você não tem saúde emocional para falar, não filho, vamos lá, vai acontecer. Cale a boca. E se você é alguém que tem matado o sonho dos seus filhos, nessa noite você vai pedir perdão para o seu filho. Por todos os sonhos que você matou, por todos os sonhos que você destruiu, por causa das frustrações suas, por causa das suas decepções. Esses dias eu falei para Melissa, você vai ser uma empresária, você vai ser uma empregadora. Não estou dizendo que um dia pode ser que você tenha que trabalhar numa empresa, mas você vai ser uma empresária, e nós vamos trabalhar para isso. Você vai ser o que Deus mandou você ser. E quando a Melissa fala, eu vou ser isso, e nós dá gás. Mas eu não creio que o meu filho, você não crê, fica quieto, deixa ele crer, porque crianças creem, para criança nada é impossível. Eu não sei se o João está vendo, mas se ele estiver vendo, ele vai lembrar. Fui na casa do João, está lá o Josué na cama, Beth, com cobertor, e ele virou e falou, pai, agora esse cobertor é um foguete. E o João pegou e falou assim, filho? Ele falou, é um foguete, cobriu a cabeça. E eu olhei e falei, cara, a gente precisa voltar a ter essa inocência santa. Para ele, aquele cobertor é um foguete. Aí vai lá o frustradão. Para, menino, isso é um cobertor. É por isso que muitos de nós perdemos a criatividade. Nós não conseguimos criar nada, porque um dia nós éramos criativos. Um dia a gente pegava uma latinha de massa de tomate,
e fazia daquilo lá um satélite. Carrinho de rolemã era um carro de Fórmula 1. Um copo de plástico com um cordão era um telefone. Só que aí a gente chega em casa, os pais, puf, chega na escola, puf, e vai indo, a gente vai começando a olhar o mundo como todo mundo quer que a gente olhe. Sonhos deixam de ser possíveis, aí a gente não sonha mais, Simone. Sabe por que a gente não sonha? Porque a gente não acredita. E quando sonha falando assim, mas não é para mim. E quando alguém vem empolgado contar um sonho, a gente já vai dar um jeito de matar. Você já não foi contar algo empolgado? Irmão, estou com essa ideia. Irmão, aí a pessoa já jogou um balde de água fria. Quem daqui já teve essa experiência? Não dá uma tristeza? E a maioria de nós acredita que aquilo não é possível, que não é para nós, que não pode, que não dá. Quer mais? Tem um monte de coisa aqui. Mas eu vou nas principais que eu estou sentindo um ambiente para isso. Um dos problemas também de nós adultos, a gente pega toda a frustração da nossa infância e transmite para o nosso relacionamento com Deus. Então eu não sei, e quando eu digo isso, eu não quero que você tenha raiva do seu pai, eu não quero que você tenha raiva da sua mãe, eu não quero que você tenha raiva do professor, eu não quero que você tenha raiva de ninguém. Mas eu quero que você identifique por que você é esse adulto que você é hoje. Os seus pais, de repente, eles também não foram incentivados, e vem irmãos, é um ciclo que vem vindo de frustrações. E chega na gente, a gente se converte, e se a gente não cura as raízes, a gente vai passar para os nossos filhos. Uma das coisas que o Senhor enfatizou para mim hoje, escrevendo, Ele falou: Márcio, diga aos pais que eles precisam ser curados por amor aos filhos deles. Sabe por que você precisa ser curado? Não é nem tanto por você, mas é por causa do teu filho. O seu filho depende da tua cura, principalmente você que está grávida, principalmente você que tem filho ainda pequenininho, que ainda está aberto, está como uma esponja. Se cure por amor a eles. Deixa Deus transformar você por amor a eles, para quebrar esse ciclo de maldição, de frustração, de não chegar a lugar nenhum. Se o seu filho chegar dizendo que ele vai ser o futuro presidente da república, já põe a mão na cabeça dele e fala: eu te abençoo, você vai dirigir essa nação. Na nossa família nunca teve ninguém importante, você vai ser o primeiro que vai romper. Se o seu filho falar: eu vou ser bilionário, mãe, chega e fala: amém, filho, você vai ser bilionário e vai sustentar nações inteiras. Mas para isso você precisa estar curado. Deixa Jesus te curar. Muitos, 90% de nós que estamos aqui, carregamos feridas da nossa infância, frustrações, tristezas, e estamos passando isso, principalmente para os nossos filhos. O que você está falando para o seu filho? Quais são as palavras que você lança para ele? Ou melhor, o que o seu filho vê em você? Porque às vezes não é só falar, às vezes as expressões falam mais do que palavras.
Casais que estão aqui, o que os seus filhos estão vendo no seu relacionamento? Só briga, só treta, só falta de respeito, só reclamação. Você é daquelas mulheres que chega para os filhos e reclama do seu marido, do pai delas. Você é aquele pai que reclama da sua esposa para os seus filhos. Você está errado. Você está matando o seu filho, você está matando a sua filha. Depois os nossos filhos estão morrendo, não quer saber de igreja, não quer saber de crente, e a gente fica, ai, o diabo, que diabo? Foi você, você foi o diabo da sua casa. Irmãos, quando eu estava ruim, depressivo, e isso afetou a minha filha, ela olhava e via tristeza em mim, e ela chegava e falava, mãe, o que está acontecendo com o pai? Mãe, o pai não tem mais alegria, o pai está triste. E ela começou a entrar na depressão, sem eu falar nada, irmãos. Eu não ficava lá, que droga de vida, eu não reclamava, mas a minha expressão, a falta de alegria, passou para ela. Afetou a minha esposa. Mas quando eu me levantei em alegria, quando Deus me restaurou, quando Deus restaurou a minha sorte, restaurou a minha casa. Então, às vezes, no dia a dia lá em casa, às vezes, Simone, às vezes a gente fica rindo, fazendo micagem. Às vezes eu já acordo, aí a Melissa põe uns louvor lá, a gente fica dançando na sala, fica fazendo bobeira lá, e criança, para criar um ambiente de alegria. Agora nós estamos numa jornada de se abraçar. Então a gente chega lá, abraço, aí abraça. O que você está fazendo com a sua casa? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o seu relacionamento com Deus é ruim, porque você está transmitindo o relacionamento que você tinha dentro de casa para Deus. E você acha que Deus é igual ao seu pai, que virava e mexia, era bicudo, que qualquer coisa que você fazia já vinha e toma menino, pá, seu burro, seu não sei o quê. Tem gente aqui dentro que tem medo de Deus. Tem gente aqui dentro que pisa em ovos, porque se eu pisar no lugar errado, Deus vai me fulminar. Você precisa ser curado. Você precisa ser curada. Tem gente aqui que deixou de sonhar, porque todo mundo matou o sonho. Mas aí Deus vem e fala assim, filho, eu vou te fazer grande. Filho, eu vou te prosperar. E é difícil acreditar. É difícil. Aqui na cabeça, Naldo, a gente acredita, mas aqui dentro tem algo dizendo assim, não vai acontecer. Não vai dar. Tem gente aqui que sonha alto, mas sempre quando está sonhando, tem aquela vozinha que diz assim, isso não é possível, isso não é para você. Isso é para todo mundo, menos para você. Você acha que Deus tem isso para você? Irmãos, Deus não tem desgraça para ninguém. O único que tem um compromisso com a desgraça é o diabo. Porque Jesus disse assim, eu vim para dar vida em abundância. Tudo é possível ao que crê. Crianças acreditam que um cobertor pode virar uma espaçonave. Crianças acreditam. Crianças creem. Crianças têm uma fé pura. Criança, se você chegar para ela assim e falar assim, pede para o papai do céu uma bala, ele pede, ele acredita, ele crê,
Mas aí a gente cresce e começa a colocar um monte de coisa na fé. Mas a fé é simples, é crer. Na sexta, a Jennifer contou aqui do Josué orando. Orou por várias coisas. E depois ele fez uma oração de libertação. Nós estamos até querendo pôr o Josué na equipe de intercessor, Márcio. Ele orou assim: Jesus, tira os demônios de mim, tira os demônios da minha mãe, tira os demônios do meu pai, tira os demônios de fulano, de ciclano e de beltrano. E ele crê. Mas que oração é essa? Vai dizer que não tem uns demoninhos te rodeando, não. O João falou para mim, falou: Márcio, tudo que eu chego, ele pede, e eu falo: filho, agora não dá. Ele fala: pai, não tem dinheiro, né? Pai, está difícil. Aí o João fala: não, filho, agora não dá. Ele pega e fala assim: papai do céu, abençoa o meu pai para ele ter dinheiro, para ele comprar X coisa. Aí vai o adultão: que oração é essa? Você acha que Deus vai ouvir criança? Sai, capeta, destruidor de sonho. Com 6 anos. Aleluia. Vamos pôr a Camila para orar pelas nossas coisas, gente. Façam as litas e dê na mão da Camila. Com 6 anos, a Camila orava pela festa de 15 anos. Com 15 anos, orava pela festa de casamento. Eita, hein, Raiz, você deu sorte, hein? O negócio é passar a lista para Camila. Camila não vai embora. Não, eu te mando um WhatsApp com a minha lista. Mas, irmãos, olha a menininha de 6 anos, que acredita que Deus pode fazer. E se os pais chegam e falam: para, menina, que bobeira é essa? O que vai entrar na cabeça de uma criança? O que eu falo com Deus é bobeira. Ei, irmãos crentes, não pegue o seu filho quando ele estiver orando e mate ele. Mas ele não está. Deixa ele orar do jeitinho dele. Quem diz que eu e você sabemos orar? Deixa ele lá orar do jeitinho dele. Deixa ele acreditar. Se você não acredita mais em Deus, deixa o seu filho acreditar. Crianças acreditam. Crianças creem. Crianças não põem limite, Simone. Somos nós pais que depois ficamos pondo limite nos filhos, dizendo até onde eles vão chegar. Somos nós que colocamos medo nos nossos filhos. O bicho papão vai te pegar. A barata lá. E aí daqui a pouco aquela criancinha que não tinha medo se torna com medo de tudo. Medo de falar em público, medo de se expressar, medo de acreditar, medo de sonhar, porque eles tiveram pais que não curaram as suas raízes, pais frustrados que estão gerando filhos frustrados, Márcio. Meu Deus, isso é sério demais. Tem ainda gente aqui. Jesus, o Senhor podia parar o tempo num culto desse aí. O Senhor me dá um montão de coisa, eu me enrolo. Rapaz, tem um monte de coisa aqui, deixa eu peneirar aqui. Outra coisa, crianças trazem alegria. Você já teve bicudo e encontrou com a criança? Você já estava triste e encontrou com a criança? Crianças têm o poder de trazer alegria e vida. Jesus falou que a gente deveria ser como criança, para quê? Para que a gente fosse assim. Mas muitos de nós chega nos lugares, traz o bico, a carranca, a murmuração, a reclamação junto, pega um ambiente alegre e transforma em tristeza. Pais que estão aqui, você já chegou chateado em casa e o seu filho deu um abraço, um sorriso e aquilo mudou você?
Você já teve aquela experiência de você chegar, seu filho quebrou aquele negócio, você, agora eu vou pegar essa criança, vou virar ela no avesso, na chinelada. E aí a criança abriu aquele sorriso. Ou mesmo quando você corrigiu a criança e ficou com aquele peso, e a criança daqui a pouco vem, te abraça e diz assim: eu te amo. Cara, quebra a gente. A gente deveria ser assim. É por isso que Jesus está dizendo: se vocês não forem como crianças, vocês não podem entrar no reino. Porque no reino é alegria, no reino há paz, no reino não há lugar para bico, não há lugar para murmuração, no reino há lugar para sonhos, porque tudo é possível ao que crê. Jesus quer que nós sejamos pessoas que aonde chega, transmitam alegria e esperança. Se alguém chegar contando um sonho para você, pode ser loucura, pode ser o lençol que ele está dizendo que é um foguete. Põe pilha naquilo lá, fala: vai dar certo, irmão, eu creio. Ah, mas eu vou mentir? Não, não é mentir, mas também não é matar. Não jogue a sua incapacidade nas costas dos outros. Irmãos, eu estou numa fase assim, eu estou crendo que cobertor vira foguete. Eu estou crendo que nós estamos já no melhor ano da nossa vida até então. Eu estou crendo aqui que nós vamos ter gente abastada. Eu estou crendo que aqui vai se levantar empresários, empresárias. Eu estou crendo que nós vamos ganhar as nações. Hoje a Bianca mandou mensagem para mim, falou: tio, eu acho que eu vou ter que fazer o segundo. Eu falei: Bianca, estamos juntos, porque eu estou crendo no que Deus vai fazer, eu estou crendo no que Deus já está fazendo, Luiz, eu estou crendo, e eu estou chamando, e Ele está chamando eu e você a voltar a ser criança. E no finalzinho Ele falou para mim assim, falou: Márcio, diga para aquele meu povo que eles precisam resgatar a criança que há dentro deles. Você precisa resgatar aquela menininha feliz. Você precisa resgatar aquele menininho feliz que você era, e o diabo fez alguma coisa para trazer essa pessoa que tem aí agora, frustrado, estragado, triste, abatido, que não crê mais em nada. Tem uma criança aí dentro de você, e Jesus está dizendo: deixa essa criança sair para fora, porque é dessa criança o reino dos céus. Todos nós um dia fomos essa criancinha que transformava um lençol em foguete, que acreditava que podia ser um policial, um professor. E Jesus quer puxar essa criancinha para fora. Eu acredito que essa chave dessa noite é uma chave de libertação. Deus quer tirar essa frustração de dentro de você. Deus não tem para você morrer frustrado. Eu já estou até entendendo, pois eu vou falar com a mulher. Esse segundo Curando Raiz eu não vou falar das casas não. Estou sentindo que Jesus quer que eu fale sobre resgatar a criança que há dentro de nós. Por isso, cada Curando Raiz, eu creio que Deus vai dar uma ministração. E a minha ministração já da última já vai mudar. Nós vamos tirar as crianças que estão presas. Sabe, Márcio, às vezes a gente não prospera. Não é porque a gente está fazendo as coisas erradas. Às vezes é por causa que aquela criança ficou presa. Aquela criança poderia prosperar. Sabe, Márcio, tem uma criança dentro de você que o Senhor quer trazer para fora com plenitude.
Márcio, o negócio é doido. Mas sabe, eu estou vendo você criança, Márcio. E eu estou vendo você brincando como se você fosse um aviãozinho. Você já brincou que você era um avião? E aí você vai para lá. Você acredita que você é um avião. Márcio, acredita que você é um avião. Sabe por que tem gente que se ofende com os nossos cultos? Porque ficaram adulto demais. Recebe aí quem está assistindo e quem vai assistir depois. Os nossos cultos ofendem porque vocês ficaram adulto demais. Tem uma criança dentro de você. E Jesus quer trazer para fora. Porque essa criança, ela não morreu. Essa criança, ela está presa, mas ela está aí dentro. E Jesus nos próximos dias vai trazer essa criança para fora. Nos próximos dias, alguns de vocês vão descobrir coisas da sua infância que você não sabia. E quando isso acontecer, você vai saber que é Jesus falando: eu estou trazendo a criança que tem dentro de você para fora. Rafael, Deus quer resgatar uma criança que tem dentro de você. E isso vai ser tão poderoso que vai afetar a vida das suas filhas. Escreve o que eu estou te dizendo. O que Jesus vai fazer dentro de você, Rafael, é tão poderoso que vai afetar as suas filhas. Eu não sei se você já ouviu. Se você já ouviu, só vai confirmar. Se você não ouviu, você ainda vai ouvir delas, dizendo: eu quero um marido igual ou melhor ao meu pai. Aí você vai poder ficar sossegado que elas não vão arrumar nenhum Zé Perequeté, nenhum Zé Curubu, nenhum capeta desses que vem para só aproveitar das meninas. Porque elas vão olhar pela régua. Parece meu pai? Não, então vaza. Chuta que é macumba. É por isso, pais que estão aqui, pais que têm meninas, deixa Jesus pegar vocês, para que vocês se tornem referencial de homem para suas filhas. Se isso acontecer, pode vir o tupetinho, o cara mais cheio de lábia. Ela vai olhar e vai falar: sai para lá, filho. Você não chega nem aos pés do meu pai. Não vou pegar qualquer um, não. A régua é lá em cima, Zé. Aqui não, a régua é no alto. Você tem a ousadia de fazer uma oração nessa noite? Qual é a oração? Jesus, liberta a criança que tem dentro de mim. Porque é das crianças o reino. Essa é uma oração que Jesus responde. Porque Ele quer que todo mundo entre no reino aqui, Katia. E quando isso acontecer, você vai ver que o seu nível de criatividade vai aumentar. Você vai ver que o seu nível de fé vai aumentar. Você vai começar a crer. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que compartilhar com outras crianças. Não procura gente adulta, não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Criança chega para outra e fala assim:
eu sou um robô. A outra chega e fala, eu sou um foguete. A outra chega e fala, eu sou um astronauta. E cria aquele ambiente em que todo mundo sonha e todo mundo crê que tudo é possível. Mas quando a criança fala, eu sou um foguete, aí chega o adultão. Para, você é um barrigudinho com o nariz sujo. Em vez de falar, eu também sou um foguete, só que eu sou um foguetão maior. E deixa eu parar que eu já estou quase subindo igual um foguete. Coloca a mão no seu coração, curve a cabeça. Fala com Jesus. Fala, Jesus, me mostra a criança que há dentro de mim. Me mostra aquela criancinha que eu de repente aprisionei. Libera o perdão agora. Libera perdão. Fala, Jesus, eu perdoo todos aqueles que aprisionaram essa criancinha. Se você ouviu coisas destruidoras dos seus pais, libera eles. De repente os seus avós, pessoas de autoridade, libera para essa criança que tem dentro de você sair, para você voltar a sonhar, para você voltar a acreditar que tudo é possível. Um cobertor pode se transformar numa espaçonave. A palavra de Deus é tão tremenda que diz que Ele derramaria do Espírito e os velhos voltariam a sonhar. Os velhos são aqueles que às vezes olham e falam, a criança morreu. Não, quando o Espírito Santo vem, até os velhos liberam as crianças que tem dentro deles, e eles